Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação, a consagração à Santíssima Virgem Maria, nós falamos no primeiro capítulo de alguns artigos que são princípios para esta verdadeira devoção, no qual o primeiro princípio é que, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, é que, de fato, por alguma maneira, Jesus quis encarnar-se no seio da Santíssima Virgem Maria para se revelar ao mundo. E assim, ele quis, por meio dela, apresentar-se como uma criatura, vamos colocar entre aspas assim, não criado, mas gerado no ventre da Santíssima Virgem Maria. Ele não é homem como nós no sentido da criação, pois ele é o próprio Criador, mas ele se gera no ventre da Santíssima Virgem Maria, assemelhando-se em nós, em tudo, exceto o pecado, como pessoa humana. Jesus Cristo, verdadeiro homem. O que nós temos aí, então, é que a Santíssima Virgem Maria apresentou-nos a pessoa de Jesus Cristo, o rosto da misericórdia, através da sua própria graça, através da sua própria pessoa. Hoje nós vamos falar no segundo princípio, que Deus quis, além de encarnar-se através da Santíssima Virgem Maria, quis servir-se da Virgem Maria na santificação das almas. De alguma forma, nós entendemos que este mistério reside no princípio de que Maria, como eu já dizia, ela é medianeira de todas as graças e também aquela que modelou Cristo para este mundo e também modelará a nós mesmos para o outro mundo, para o mundo de Cristo, para a cidade de Deus, a cidade do Altíssimo, a morada do Altíssimo. Assim, Maria não somente formou um homem-Deus, mas formará os homens para Deus também, modelando-nos conforme a vontade do próprio Pai, conforme a vontade de Deus. Se Cristo se encarnou da Santíssima Virgem Maria, é através dela que ele irá revelar a nós as maravilhas da nossa alma. Maria, sendo um tesouro riquíssimo, onde não há nada mais belo, brilhante, raro e precioso, ao qual os anjos a chamam de tesouro precioso do Senhor, quer adornar os homens, enriquecendo-os. Então, quando nós encontramos a Santíssima Virgem Maria, nós encontramos na nossa natureza, na nossa alma, o mais belo tesouro que pode nos adornar, pode adornar toda a nossa alma. Quando nós rezamos, quando nós invocamos a Santíssima Virgem Maria, quando nós trabalhamos em nós as suas virtudes, nós de alguma forma vamos nos adornando, vamos como que colocando adereços em nós, safiras, pedras preciosas, para que nós nos assemelhemos ainda mais ao próprio Cristo. Entenda uma coisa, que assemelhar-se à Santíssima Virgem Maria e assemelhar-se a nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa tanto quanto a outra, né? Jesus é todo de Maria e Maria é toda de Jesus. Nós somos todos de Maria, assim como também somos todos de Jesus Cristo. A nossa alma adornada, então, né, com este semblante da Santíssima Virgem Maria, ela tornar-se-á tão digna de Deus como se nós fôssemos o próprio Deus, né, o próprio Verbo encarnado. E assim o Espírito Santo encontrará em nós
um habitáculo, uma casa viva, uma casa repleta com a sua própria graça, e assim nós iremos nos conduzindo a esta realidade do céu, que é justamente como nós dizemos, né? Quando o Espírito Santo encontra numa pobre alma o precioso tesouro da Santíssima Virgem Maria, ele torna-se fecundo. E como não seria belo este encontro de Jesus com sua Santíssima Mãe num campo que guarda tal tesouro escondido? Entenda que este campo é justamente a nossa existência, a nossa alma, a nossa síntese, né, de mundo, a nossa síntese de esforço, de vivência, de coração, de desejo, de pensamento, aonde ocorre toda esta maravilha, onde este tesouro precioso está escondido. Deus está escondido de alguma forma em nossos corações, em nossa alma, no mais profundo do nosso ser. Compete a nós desvelarmos este mistério escondido, procurarmos, e assim como é dito na palavra, né, vendermos tudo aquilo todos os nossos bens, para comprar aquele campo no qual está escondido o tesouro. Ou seja, devemos encontrar a Deus no mais profundo da nossa alma, pois ali está também um encontro glorioso com a Santíssima Virgem Maria. Este campo é justamente o nosso coração, o nosso corpo, que muitas vezes, presos pelas máximas deste mundo, impede que tal encontro ocorra. Entenda que o pecado, ele irá nos afastar de nós mesmos. Ele é como se nos oprimisse de encontrarmos aquilo que Deus quer manter de dentro de nós, aquilo que Deus quer revelar de dentro de nós, que é a si mesmo, né? O fiel, então, nós devemos manter a carne e os pensamentos distantes do pecado. Mas como nós fazemos isso? Eis aí o grande segredo, a grande dificuldade que todos nós encontramos no dia a dia, no nosso pecado atual, no nosso pecado cotidiano, né? Nos pecados veniais, nos pecados mortais. Conforme nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos realizando o pecado, porque nós vamos cometendo o pecado, né? Porque os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos, o nosso pensamento, tudo aquilo que há dentro de nós está como que não somente ofuscado, mas desviado da própria graça do Senhor. E assim é necessário que nós nos empenhemos a buscar cada vez mais os valores mais altos. Nós temos duas necessidades neste caso. A primeira, nós nos esforçarmos para deixarmos de pecar. Sabemos que isso é impossível, porque se fosse somente assim, o homem não precisaria de Deus e alcançaria a própria estatura de Cristo sem a necessidade da graça. Ele mesmo faria uma constante de vida ascética, ou seja, de jejum, de mortificação, até da própria caridade, por exemplo, da esmola, para que ele pudesse alcançar a estatura de Cristo. Para nós, isto humanamente é impossível. Nós necessitamos de uma grande mudança na nossa vida para que tudo isso seja como que natural, vamos assim colocar. Ou seja, nós precisamos de uma porção calcada, sacudida, muito forte da graça de Deus. Então é mais ou menos assim. Eu olho para Deus e sequer peço para Ele algo e Ele já me cumula com todas as graças necessárias para que eu consiga dar este passo. Ou mais ou menos como se eu fosse um barco em alto mar que sequer levantou as velas, mas na ideia de içar as velas, o vento já bateu tão forte que avançou com este barco em alto mar para terras distantes, para águas profundas, né, e tudo mais. Então, de fato, a necessidade nossa da graça neste momento é muito grande. Em primeiro lugar, então, como eu havia dito, um esforço necessário para nós nos afastarmos do pecado. Isso talvez não entraremos muito profundamente no curso. Num outro curso que eu acabo dando aqui, né, mais particularmente, a Escola da Perfeição Cristã, para entrarmos num modelo de santidade,
nós discutimos muito sobre isso, acerca dos conselhos de Santo Afonso Maria de Ligório, para formarmos santos, vamos assim dizer, né? Na verdade, é um santo querendo forjar muitos santos, então é possível que nós, pelo intelecto, encontremos esta tamanha graça de nós nos esforçarmos. Existem alguns exercícios piedosos, alguns exercícios ascéticos que nós fazemos para encontrar também em nosso corpo toda esta graça, né? Como assim eu já vos disse, né? Fecharmos os olhos para o pecado, guardarmos a nossa língua, né? Segurarmos os nossos pensamentos dentro de nós e com o tempo matarmos esses pensamentos, né? Ou seja, confessarmos, aniquilarmos na própria fonte, né? Quais pensamentos, por exemplo, que são ruins e podem se tornar pecados gravíssimos? A murmuração é um deles, né? Quando eu trabalho estas coisas no meu coração, elas são como ervas daninhas que vão crescendo demasiadamente. Bom, então, primeira parte, um esforço pessoal nosso. Segunda parte, a necessidade da graça. Tudo isso fará com que nós encontremos todo este tesouro e vivamos uma vida digna, uma vida adornada com a beleza de Nossa Senhora, com a presença de Jesus Cristo. Deve-se então manter a carne e os pensamentos distantes do pecado, né? Retomando, purificando o seu coração, para que esta terra torne-se habitável à Santíssima Virgem Maria, junto com seu Filho Jesus Cristo. Tornar uma morada habitável não é fácil. Requer esforço, prontidão, empenho, força de vontade e graça, acima de tudo. Este caminho de prática de virtude requer a graça, pois a graça aperfeiçoa a natureza. Mas é a glória que aperfeiçoa a graça e é necessário que glorifiquemos a Deus com as nossas vidas. Cuidemos então de nosso corpo para não maculá-lo, para aquele que pode cuidar da nossa alma, então possa assim glorificar a nossa alma. Então, o único intento de todas estas coisas é que glorificai a Deus com as vossas vidas. Mas, primeiro, aperfeiçoar através da graça a nossa alma, ou seja, santificar a nossa alma, para que assim nós possamos, Deus possa, né, no caso, glorificar a nossa alma com a sua própria presença reluzente. E assim nós encontrarmos essa salvação. Entenda que a Santíssima Virgem Maria, neste caminho, ela é extremamente necessária, pois nós não sabemos como, onde, de que forma fazemos tudo isso, né? Antes de tudo, a graça é um dom gratuito do Espírito Santo, que nos justifica e nos santifica. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, peça esta graça. Santo Agostinho vai dizer que uma oração que nós devemos fazer todos os dias é pedir a graça de sermos bem-aventurados, ou seja, de sermos santos. O Senhor, de alguma forma, irá diariamente, constantemente, em todas as ações, nos santificando. São Felipe Neri irá dizer assim, que ninguém se faz santo do dia para a noite. É preciso um passo, um passo, um passo, e assim nós teremos uma grande caminhada. Entenda que fazer-nos santo, que compete ao próprio Senhor, ocorrer isso na nossa vida, também mediante a sua vontade, exige de nós muitos passos nos pensamentos, nas colocações, nos comportamentos, na vida cotidiana, na caridade, na vivência das práticas ascéticas, né? Enfim, são inúmeras qualidades que nós devemos impor na nossa vida, né? Porque Deus propõe para que nós consigamos alcançar tamanha graça através do silêncio, através da oração, através da meditação constante da palavra de Deus, através de ações de altruísmo para com o próximo, através do respeito. Então, a santidade na nossa vida, ela é um complexo de oferecimentos da graça divina para nós, que nos é proposto e que nós devemos, como o próprio Santo Agostinho, pedirmos esta graça. Então, por exemplo, homem casado, meu Deus, ensina-me a ser melhor para minha esposa, ensina-me a ser justo como teu pai adotivo São José, ensina-me a guardar a minha castidade,
Ensina-me a ser um homem íntegro, justo, austero, que honre os compromissos. Mulher, ensina-me a ser uma pessoa amável. Ensina-me a ser uma autêntica mãe, a não provocar a ira nos meus filhos, a ensiná-los com todo o coração. Filhos, ó meu Senhor, ensinai-me a ser obedientes aos meus pais. Ensinai-me a cumprir as minhas tarefas diárias. Ensina-me a enxergar a Ti em todas as coisas e desejar a Ti sobre todas as coisas. Um profissional, ó Senhor, ensina-me a ser justo com os meus patrões, ensina-me a ser temente a Deus e obediente aos homens, para que cumpra assim sempre a sua santíssima vontade. Entende que todos estes momentos de orações, eles devem estar presentes sempre nas nossas vidas, para que o Senhor vá nos santificando às mãos da Santíssima Virgem Maria. Ó Santíssima Mãe Virgem, ensina-me a ser como teu Filho amado, ajudai-me, caminhai comigo, apresenta-te na minha vida, no meu dia, né? Então, todas estas atitudes de vida de oração, elas vão como que impregnando com este suave odor dos céus, para que nós consigamos alcançar a santificação, no qual o Senhor quis propor através da Santíssima Virgem Maria. Então entendemos que a graça, esse dom do Espírito Santo que irá nos santificar, ela vai antes nos justificar. Justificar é tornar o homem justo, justíssimo, né? Assim como São José, justo. É a ação de tornarmos-nos dóceis à linguagem do Espírito Santo e extirparmos de nós as condutas imorais que atentam à caridade. Ou seja, o justo vive pela fé e justifica toda a sua vida mediante a própria palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é contrário à perfeita caridade de Deus, ou como nos ilustra São Paulo em sua carta aos Gálatas, as obras da carne, né? Ou seja, quais são as obras da carne que nos tornam injustos e impiedosos? A fornicação, a impureza, a libertinagem, a idolatria, superstição, as inimizades, as brigas, os ciúmes, o ódio, a ambição, a discórdia, os partidos, né? Tomar partido. Hoje parece estar na moda, né? Essa polarização. As invejas, as bebedeiras, as orgias e outras coisas semelhantes a estas que dividem o homem, né? São Paulo ainda exorta: destas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Praticar é aqueles que se tornarem viciados, né, nestas tais atitudes. Devemos arrancar com força, extirparmos da nossa vida tudo isso. O santo também nos recorda que a vanglória e a provocação e a inveja também tornam o homem injusto. E conclui: se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se Deus, então, quis se servir de Maria para a santificação das almas, então é através dela que obtemos de Deus toda a graça necessária para vencermos a carne, justificarmos a nossa vida, aperfeiçoarmos-nos glorificando a Deus com a nossa vida, a nossa história. Juntamente na história das nossas vidas, que desejamos que a Santíssima Virgem Maria lance as suas raízes. Então, para que eu tenha uma vida constante de oração, de devoção, para que eu me encaminhe para o Senhor através da Santíssima Virgem Maria, é necessário que ela enraize em mim, ou seja, que todo o meu coração esteja sempre, constantemente voltado a ela, meus pensamentos, né? Os objetos do meu desejo, eles têm que passar primeiro por esta raiz que me envolveu, que será uma grande árvore e dará frutos na minha vida, que é a Santíssima Virgem Maria. Então, por exemplo, uma prática, né? Irei pecar? Pensa primeiro, olha, como Santíssima Virgem Maria tomará esta atitude? Quando você pensa em irei pecar, nós já entramos no pecado mortal, né? Você está pecando por ato próprio, né? Por livre consciência. Mas entenda, irei
irei conduzir alguma situação, irei conversar, irei ter algum pensamento, né? Este pensamento, se ele passa pela Santíssima Virgem Maria, naturalmente nós temos aí um pensamento com uma graça frutuosa. Mas se ele passa por nós mesmos, para obras da carne, como disse ali em São Paulo, né? Se ele passa por um viés de malignidade, pensando num amor próprio, então tome cuidado, ele é um potencial a tornar-se um pecado venial, um pecado mortal, né? Um grande pecado que está afastado de Deus. O caminho é que todas as nossas ações estejam enraizadas nesta boa árvore que dá um fruto acima de todos os frutos, que é a Santíssima Virgem Maria. Quando Maria, então, lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única Virgem fecunda, que não teve jamais nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem, e ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que há de existir nos últimos tempos. A formação e a educação de grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir em união com o Espírito Santo as obras singulares e extraordinárias. Então entendemos que nos últimos tempos, nos tempos aonde nós percebemos assim uma presença maior do império da iniquidade, etc., né, próximo da segunda vinda de Cristo, vamos assim dizer, próximo da instauração do reino de Deus, onde o coração de muitos se revelará, quem o Senhor deseja encontrar nos corações dos muitas pessoas, né? A Santíssima Virgem Maria, as virtudes que Ele mesmo conferiu à sua Santíssima Mãe, digníssima Mãe. Então nós entendemos que cabe a ela, de fato, corresponder com esta vocação, com esse chamado de Deus, instruindo-nos para com o reino dos céus, para que nós possamos alcançar tamanha graça do Senhor. Nós vamos parar por aqui, continuamos no próximo vídeo, na próxima formação. Estamos caminhando um pouco diferente das formações que fazemos presencialmente na paróquia, né? Estas formações elas são um pouco mais diluídas, o conteúdo, embora o mesmo, ele tem alguns exemplos, umas modificações aqui. Mas nós vamos então também assistindo, participando, e se possível, né, inscreva-se no nosso canal, né, ative lá o sininho, sempre que houver uma formação, nós vamos aí postando. Ficamos por aqui. Deus te abençoe e Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.